Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Conforme a hora que está nos escutar. Então, hoje iremos falar de alguns versículos da Bíblia. Então, para quem quiser também colocar alguns versículos para serem discutidos, pode colocar aí nos comentários. Se for necessário também posso colocar um vídeo a falar deles. Então, peço também que coloquem o like, não é? Para que os outros possam também ter a oportunidade de ver o vídeo, né? Porque pode ser útil para os outros também. Muito bem, então, eu vou tirar, não é? Aquilo que eu vou ler, vou tirar do livro do Lucas, não é? Capítulo 16 e versículo 19, tá? Então, fala de parábola, não é? Do rico e Lázaro, certo? Muito bem. Então, para quem tiver a Bíblia pode me acompanhar, para quem não tem pode escutar, só prestar atenção. Muito bem, diz o seguinte: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, chamando, disse: Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado e tu atormentado. Vou ler o versículo 31, não vou ler tudo, cada tempo. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem. Temos aqui esses versículos, não é, que vamos discutir em torno dele, não é, em relação ao rico e o pobre, nesse caso, e o Lázaro. Muito bem. Em primeiro lugar, dizer que se a pessoa é rico e ignorante, não é de Deus, não é? Então, quer dizer que aqui está-se a falar do rico
ignorante, tá? Não estamos a falar do rico virtuoso, estamos a falar do rico ignorante. Então, esse não é de Deus. Estamos juntos? Em segundo lugar, vamos notar que está-se a tratar de uma parábola, não é? Então sabemos que Jesus usava muitas das vezes parábolas, tá? Para nos dar algum ensinamento. Estamos juntos? Ou seja, para dar às vezes exemplo de alguma coisa que traz ali um ensinamento, tá? Muito bem. Então, em terceiro lugar, notando o caso dele, do rico, ser ignorante. A parte aqui ignorante, vamos considerar que ele não saber fazer o uso da riqueza dele para o bem das pessoas. Tá? Muito bem. Aqueles que precisam, nesse caso. Só para notar é que todos nós, ou todas as pessoas, o que eles têm, o que têm em termos de conhecimento, em habilidade, né? Tudo isso é para ajudar os outros. Se alguém é muito bom, não é? Na escola, tem muitos conhecimentos, no fundo, aquilo é para ajudar os outros, não é? Se alguém é bom na construção, no fundo é para ajudar os outros, né? Acontece até situações em que o carpinteiro sabe trabalhar com madeira, né? E pode fazer tantas coisas, mas não ter tudo aquilo que ele faz, mas faz para os outros. O pedreiro constrói, né, flats ou quer também, não tem prédio, né? Então, acontece. No fundo, nós fazemos as coisas para os outros. O médico também, não é? Ele pode ser um cirurgião, nesse caso. Então, ele vai ajudar os outros, né? Tanto ele, quando estiver doente, ele vai precisar dos outros, obviamente. Muito bem. Então, se nós estamos a concordar que nós, no fundo, nós precisamos dos outros, então, tudo que nós fazemos é para os outros, né? E temos que ter a obrigação, né, de ter o temor a Deus. Então, quer dizer que se nós sabemos que nós temos que fazer para os outros, né, uma coisa, então nós temos que ter uma condição. Nós, como cristãos, teremos que ter uma condição de ter o respeito a Deus, ou seja, o temor a Deus. Essa seria a condição, não é? Para fazermos bem ou fazermos justamente aquilo que Deus ensina, ou para que o outro possa, né, para ser bem ajudado. Muito bem. Como é uma pessoa que não sabia fazer com os seus bens, o seu talento, então nós já chamamos ele de ignorante, não é? Então, o rico da Bíblia que está a tratar aqui é aquele que não sabia fazer, não é, com os seus bens, o dinheiro, né? Então, nós consideramos ele como o ignorante. Aqui é que vem Deus. Então, Deus diz, para essa situação aqui em que nós temos o rico e ignorante, não faltará, ou seja, sempre existirá o seguinte nesse rico e ignorante: angústias, tribulações, apuros, não é? Problemas. Então, para os ricos e ignorantes, sempre existem problemas, apuros, né? Abismos também, né? Tribulações e angústias.
eles não faltam no rico ignorante, ok? Então, vou colocar aqui vou tentar organizar aqui as 3 chaves que nós vamos encontrar nesses versículos. Primeiro, que é o rico ignorante, o pobre, que é o Lázaro, né? Nesse caso trata-se do pobre virtuoso, vamos considerar assim, e vamos ter também o Abraão. O Abraão vamos considerar ele como o juiz, não é? Como também a pessoa que vem salvar, não é? O Lázaro, não é? Das angústias e tentá-lo dar, né, a paz, ok? Muito bem. Então, em questões da nossa realidade, vou tentar dar 2 exemplos, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, vou dar 2 exemplos aqui. Se formos a querer considerar isto numa realidade, o que nós vamos ter? Podemos colocar o primeiro exemplo. Vamos considerar que agora, como estamos em eleições, né, tempo das eleições, nós podemos considerar o rico como o governo ou o partido no poder, não é? Podemos considerar como o Lázaro como o povo, não é? Porque é ele que quer as migalhas, ou é ele que está a almejar as migalhas do governo, não é? Então, podemos colocar o caso de Abraão no caso de candidatos, né, à presidência. Então, esses é que têm aquele desejo, eles almejam salvar o povo das angústias, né? Então, esse agrupamento aqui estamos a tentar trazer uma relação. Estamos juntos? Muito bem. Então, se o governo é um governo ignorante, o povo, o Lázaro, com certeza, não é, vai ser salvado com um dos partidos, não é? Ou seja, com um dos candidatos, quis dizer, né? Que é o candidato que pretende salvar. No nosso país, por exemplo, nós temos 4, né? O primeiro de MDM, não me recordo bem o nome, mas parece que o apelido é Simango, né? Então, o segundo, parece que nós temos o Daniel Chapo. O terceiro temos Venâncio Mondlane. O quarto temos o Sufo Momadi. Então, esses são aqueles que vamos considerar como os nossos, que são Abraão nesse caso. Então, no caso deles, um deles não nos salvar, então significa que ainda não é Abraão, ok? Muito bem. Então, aqui no versículo vinha o caso em que diz o seguinte, diz que o rico quer que o Lázaro, não é? O Lázaro leve um pouco de água para ele, porque ele está atormentado, está muito quente onde está, não é? Então, isso significa que se o governo era ignorante, nesse momento está atormentado, não é? Está atormentado porque, conforme o rico lá estava a queimar, então significa que vai queimar, não é? Então, também quer a migalha, quer que o povo vote nele para que, não é? Para que não possa passar pelas angústias, nesse caso, né? Então,
essas situações estão a acontecer nesse momento em que temos também eleições, ok? Muito bem, então se formos a ver, isso não só acontece, não é, aqui, tanto na nossa trajetória de vida ou na antiguidade, vinha acontecendo, como sabemos, alguns reinos, não é, caíram, não é, justamente porque por desprezar o Lázaro, não é? Então acaba acontecendo o que a queda dos impérios, porque a economia cai e depois aparece, sei lá, a guerra entre eles, etc. Então, a maioria das vezes que acontece quedas, né, de império é justamente porque no seio do escalão, né, escalão alto, assim, não sei se está correto assim, há problemas, né? E o Lázaro, desculpa, o Abraão sempre quer estar ali para salvar o povo, tá? Então, isso sempre existe para Deus, sempre existe alguém para salvar. Então, por hoje é tudo, não é? Então, podem pegar os mesmos versículos, podem relacionar com qualquer coisa ou qualquer outra coisa, não tem problema. É isso que Jesus quer aqui nos ensinar. Só para fazer um resumo, é o seguinte: quando alguém é rico e ignorante, em perspectiva, ou seja, em geral, ele passará por problemas, tá? E angústias, estamos juntos? E por que é isso? Porque existe sempre o Abraão, existe alguém para consolar os pobres virtuosos, tá? Então, por hoje é tudo. Qualquer coisa podem deixar nos comentários, né? Vamos ler, vamos responder e tchau.